gente, boa noite. Antes de dar início a essa mesa, que veio depois de uma... Vai ser difícil dar continuidade aqui agora, mas enfim, a gente vai tentar seguir. Foi muito boa a masterclass. Eu queria chamar aqui a diretoria da EDT, que vai fazer um comunicado importante aqui nessa última mesa do encontro EDT. Entrem, queridos. Natália Ney, presidenta, querida. O universo que sempre foi muito feminino, que é o da montagem, né? Assim, as meninas sempre dominaram um pouco esse lugar. E aí hoje tem uma menina que pra gente é muito especial aqui, que é a Dona Edê, a nossa musa, master. E a gente queria torná-la sócia benemérita da EDT. A gente acha que é quase uma obrigação e foi quase um vacilo nosso se não ter sido feito antes. Mas que a gente precisava de um grande evento para que isso acontecesse. Não podia ser em sala qualquer, senão na Cinemateca do MAN. Não podia ser em lugar qualquer, senão no nosso primeiro encontro. Não podia ser em um evento qualquer, senão um outro capitaneado por mulheres. E não me sinto assim, tipo... Imagina. E aproveitando, já que a gente não tem tempo mesmo, quem é que está na produção, que está aqui? Sobe aqui rapidinho, porque foi essa galera aqui, mais os caras do Café do Alto, mais os seguranças, mais a moça da limpeza. E eu estou aqui trabalhando de graça há 3 dias, deixando o trabalho, mulher, filho, namorado, parceiro, lixeiro, todo mundo em casa. E essa galera está aqui. Amanda, você foi explorada, venha! Gato selvagem, venha! Esse é o pior da Cinemateca do MAN. Quem mais? Mirana, Deusa, Moça! Gata selvagem! Milena! Tira foto, gente, tira retrato, eu me pronunciei a filmar. Milena! Imprescindível! Todo mundo que ajudou no crowdfunding, Deus abençoe vocês, que lhe deem em dobro. Santa Edith, cuide dos caminhos, mantenha tudo aberto, nunca lhe falte homem, nem mulher, nem dinheiro. O meu setor, vocês já perceberam que é o da palhaçada. Mas assim, foi muito difícil fazer esse evento, porque a gente sabe o momento que a cultura está atravessando. Mas nós sentimos nesses 3 dias o quanto ele foi importante para a troca, para a parceria, para o conhecimento, para o abraço, para o afeto, para a gente se ver de perto, deixar só o like, né? Foi mais abraços e menos likes. E eu queria muito mesmo, porque as pessoas estão aqui há 3 dias quase sem sair daqui. E muito, mais uma vez, a Hernani, que mantém esse espaço como sendo um espaço para o cinema, para a cultura, para o pensar cinematográfico. E a montagem é realmente uma parcela, uma força muito grande dentro do cinema. E foi muito importante para a gente, vocês estarem aqui nesses 3 dias. E se Deus quiser, e a gente arranjar dinheiro, fazendo o que vem. Valeu, gente. Que ótimo. Então, gente, bem-vindos à mesa, essa última mesa do Encontro EDT, que a gente espera que realmente tenha continuidade e cada vez com mais associados. Quem ainda não é associado, né, fica a dica, pode entrar, ainda tem, né, para muita gente. E queria agradecer, obviamente, né, aos nossos convidados aqui presentes. E vamos dar início, né? O ponto de partida para essa mesa falar só rapidamente, assim, é um contexto atual, né, já de algum tempo, né, de mudanças tecnológicas. Eu acho que a gente nem pensou muito sobre isso e coincidentemente, algumas mesas aqui quem pôde acompanhar, né, percebeu que também, de certa maneira, falam, né, dialogam com as influências, né, com que essas mudanças proporcionaram e, enfim, influenciaram, né, enfim, vários, por exemplo, na questão do material bruto, né, a quantidade de material bruto, como lidar com isso foi falado hoje, né, os softwares, né, que softwares que atendem melhor a gente, foi falado ontem.
E então a ideia dessa mesa de agora é falar também de como essas mudanças tecnológicas, não é falar sobre isso, mas o ponto de partida é, né, como essas mudanças tecnológicas de certa maneira também influenciaram as relações entre alguns, né, membros da cadeia produtiva, né, criativa, do audiovisual, especificamente entre assistentes e montadores, que pode ser muito mais do que apenas uma relação entre assistentes e montadores, né, e sim entre mestres e aprendizes. E aí também tem uma outra, acho que coincidência mesmo, né, que também o encontro começou com uma bela homenagem a um grande mestre e agora está encerrando, né, com essa reflexão aqui também. Então, assim, essas coisas vão se relacionando às vezes, né, talvez até inconscientemente a gente está aqui falando sobre isso. Então, na verdade, isso assim, é realmente só um ponto de partida, isso já foi falado também aqui, o Vicente ontem falou, né, de certa maneira se ressentindo um pouco dessa relação, está cada vez mais distante. Muitas vezes eu já tive trabalhos que eu, né, só falo nem conheço pessoalmente o assistente, né, então assim, você recebe um HD e aí você pede alguma coisa, né, por e-mail, por WhatsApp, é uma coisa assim, né, então esse acompanhamento e essa vivência dentro da ilha de edição é bastante escassa e é um momento de formação, né, então dentro dessa perspectiva de um espaço de formação que a gente gostaria de abordar aqui essa experiência do assistente, dessa relação entre assistente e montador. Então, assim, eu acho que a gente podia começar fazendo o seguinte, eu vou apresentar aqui, né, a gente tem a Karen Ackerman, Idela Creta, Sérgio Meckler, Quito Ribeiro, grandes montadores, dispensam maiores apresentações, para mim, pelo menos, enfim, são grandes referências. E a Karen teve um período de assistência da ID e o Quito foi assistente do Serginho. Então, assim, é um pouco, eu acho que é importante também para esse tipo de abordagem, essa pegada assim, mais afetiva, né? Porque é uma coisa assim, que não está escrito em lugar nenhum, né? A gente vai tentar aqui acessar memórias, né, para poder tentar falar dessa coisa que é impalpável, né? A formação dentro de uma ilha de edição é algo impalpável, alguma coisa assim que, se a gente não fala sobre isso, se esvai no tempo, né? E aí, né, fica só na memória, talvez. Então, vamos tentar, né, acessar isso e, enfim, eu agradeço até a generosidade de falar desse assunto aqui, porque não é uma coisa que você prepara em casa e traga, né? A gente vai tentar falar sobre isso. Então, eu queria primeiro assim, começar com você, Karen, falar um pouco da sua trajetória e de como você se tornou assistente da ID, enfim, e aí, né, a partir daí, o que você, né, falar um pouco dessa formação sua na ilha, enfim, que você se importa, fica à vontade. Bom, primeiro de tudo, eu queria realmente agradecer a oportunidade de estar nessa mesa, porque fazer uma introdução breve, assim, antes de falar da minha relação com a ID. Porque, assim, acho que não por coincidência, mas estão aqui presentes 3 dos meus grandes mestres, né? Um presente em alma, que é o João Paulo. Desculpa. Só de falar o nome dele já dá uma emoção. E as outras 2 é a Diana, presente ali, Diana Vasconcelos, e a ID. São, assim, realmente os 3 pilares da minha formação. Eu não estudei cinema na faculdade, então, desde sempre quis trabalhar com cinema. Não me perguntem por que eu não fui estudar cinema, mas muito cedo eu já comecei a trabalhar. E aí eu queria falar também rapidamente de uma experiência muito interessante que aconteceu, que acho que os mais jovens não conhecem, que foi a ZB, que era uma produtora finalizadora em que o sistema lá eles tinham 4 ilhas, estavam todas interligadas e éramos 2 operadores de áudio por ilha. E lá foi onde se deu, assim, para mim, o primeiro grande encontro entre os meus pares. Encontrava muito o Serginho, o Quito, o Pedro, Natara, enfim, assim, acho que a nossa geração foi muito formada ali. Só que, assim, como eu estava começando, eu só trabalhava com
vídeos institucionais, videoclipes, publicidade, quando na verdade minha grande paixão era cinema, eu queria fazer cinema de qualquer maneira. E aí eu fui conversar assim, com a pessoa que fazia o atendimento e falei, olha, eu tô louca para trabalhar com cinema, preciso trabalhar com cinema, vocês só me passam esses filmes, não sei o quê. E ela falou, olha, então vai estudar um pouquinho de película e o próximo filme eu vou passar para você. E aí, pouco tempo depois, veio a notícia de que uma grande montadora de São Paulo ia fazer um filme lá e que ela era muito exigente, que aí eu precisava realmente estar à altura dela e não sei o quê, se eu achava que segurava a onda. E aí eu, resolvi correr atrás de todos os livros que tinham de película. E aí chegou a ideia, no primeiro momento, realmente bem rígida, assim, bem... formal, eu não sei o que, mas eu acho que assim, pelo que eu me lembro, foi muito rápido que a gente começou a entrar em sintonia. E eu tô aqui eu não preparei direito a mesa, tô com um pensamento um pouco confuso, mas queria também falar da minha assistência com a Diana também rapidamente, porque eu lembro que quando eu fui fazer assistência para a Diana, ela me deu um livro que era sobre película, sobre o processo de como ia da película para o digital, e deixou assim um bilhetinho muito fofo em cima da mesa com uma maçã escrito "Bem-vindo ao mundo da película". Eu nunca vou esquecer isso. E com o João Paulo, que era aquela, enfim, como já foi dito aqui antes, era uma delícia, era um show você montar com o João Paulo, e você não parava de rir, você bebia uísque, você fumava maconha, enfim, era assim, um show. Mas o que eu queria dizer é que assim, com esses três mestres, para mim, eu aprendi muito, e que o que eu acho mais importante ser dito aqui é que a parte técnica, que é o que eu vejo que hoje em dia o assistente é só a parte técnica, era uma coisa que precisava existir, por isso eu corri muito atrás de como, naquela época, só se trabalhava com película, então como trabalhar a película e como operar o Avid direitinho para que o filme ficasse em sync, não sei o quê, mas que isso, na verdade, era uma ferramenta para o assistente que queria aprender cinema. Porque estar ali, estar presenciando a relação do montador com o diretor, estar presenciando as decisões que o montador toma a cada momento. E é um aprendizado que você não tem em faculdade nenhuma, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que os assistentes hoje em dia estão perdendo muito, porque fica só na coisa do codec, só na coisa do HD, do que vai a qualidade, o 4K e não sei o quê, e perde o que é mais importante, que você não aprende em livro nenhum e nem em tecnologia nenhuma. Enfim, só também que eu estou vendo, por coincidência, tem duas pessoas que já foram meus assistentes e um que está sendo agora, o João Pedro e a Clarice, que eu acho que são pessoas que estão correndo contra a maré nesse sentido, que são pessoas que ficam na ilha junto e tal, mas é uma coisa muito rara. E na época que eu fui assistente de Ana, de Ide e de João Paulo, existia uma coisa, quase que uma fidelidade ali. Eu vi que tinha um casamento mesmo, que durou um período, né? Que não é, enfim, uma coisa que dure muito, porque também eu queria me tornar montadora, não sei se todos os assistentes querem se tornar montadores, mas eu queria. Então eu aproveitei o máximo durante os anos que eu passei com eles, porque para Ide e para o João Paulo, muitas vezes eu tinha a oportunidade de operar a máquina, o que fazia com que eu me tornava uma espécie de prolongamento do montador para o computador. E isso era assim, magnífico, porque chegavam momentos em que eu já começava a funcionar da forma que Ide funcionava. No caso da Diana, por exemplo, ela gostava de operar e aí eu fazia questão de ficar do lado dela, quietinha que seja, conversava com ela quando ela queria. Mas é uma coisa que eu percebia também, que eu acho que mudou também com essa coisa da tecnologia e tal, é que antigamente no cinema tinha as equipes, né? O fotógrafo tem a sua equipe, até o diretor tem os seus assistentes, o diretor de arte tem os assistentes. E era uma coisa do time, né? As pessoas jogavam junto.
E isso era uma coisa que antes eu sentia também, que existia, do montador com o assistente, era um time. E que eu acho que hoje em dia tá, assim, a coisa está muito distante, o assistente é isso que a Nina falou, é uma pessoa que te entrega um HD que você fala por e-mail. Falando da nossa relação agora mais especificamente, parece que eu fui assistente da ID toda uma vida, mas no fundo a gente fez junto só 3 filmes. Mas parece muito mais porque foram relações muito intensas em cada filme e eram, enfim, acho que, não sei se você quer falar alguma coisa, estou aqui um pensamento meio randômico. Vai. Eu acho que antes de falar da nossa relação, que eu acho que podia ser um pouco mais dialética e cada uma falar um pouquinho, eu quero agradecer muitíssimo o convite da associação, da IDT, por eu primeiro estar aqui nesse evento e mais ainda essa surpresa que eu fui sabendo mais nos últimos contatos com a Nina, de entrar como sócia benemérita, né? O susto de realmente esse convite trazer para a gente, porque fala, poxa, eu não sinto, mas eu estou ficando e já estou bem velha, né? Já sou uma das últimas gerações. Mas é também um carinho e um reconhecimento, né, do nosso trabalho. E é ainda muito mais para mim significativo e amoroso, porque eu comecei a fazer cinema aqui no Rio de Janeiro. Eu também não fiz faculdade de cinema, eu fiz ciências sociais em São Paulo, na USP, e por causa de questões pessoais acabei descobrindo a montagem num projeto meu. E tinha também... Esse projeto é muito bom. Era um projeto porque eu dava aula de música e dança e expressão corporal numa escola de arte. Aí chegou um momento que eu quis desenvolver. Eu tenho uma irmã mais velha que a opção dela foi cinema mesmo, a Rose Lacreta, e ela estava fazendo seu primeiro longa-metragem. Eu acabando a minha faculdade, amando o Rio de Janeiro como eu amo, ficava indo e vindo, e aí vim, me instalei e quis dar uma continuidade para esse trabalho. Inventei um projeto que nunca saiu, educacional, onde eu estaria ensinando para crianças. E é aquela coisa que você não sabe de nada e tem um amigo que tem um Super 8 e tem um outro que fotografa, e aí eu arrumei um editorzinho, assim, né, os equipamentos em Super 8, enfim. Com isso eu descobri a montagem e tive a sorte de ter Gilberto Santeiro montava o filme da Rose, que era o primeiro longa-metragem dela. Gilberto Santeiro, Mair Tavares tinha montado um curta, e aí eles eram muito próximos, e aí depois de descobrir a montagem, eu fiquei pleiteando um lugar de assistente no filme da minha irmã, que o Gilberto foi super rigoroso, e só também por acaso ele vendo o meu trabalho, minha irmã, né, a irmã sempre ajuda, irmã mais velha, etc, e aí, enfim, aí ele me aceitou como assistente dele. O que foi muito importante para mim, porque eu me formei exatamente no trabalho de assistente. Eu tive a sorte de ter, dentro e fora da Moviola e do espaço de edição, orientações e mais do que tudo, eu achava, e a minha interpretação é que naquela época a faculdade de cinema estava começando e o Eduardo Estorel tinha inventado para mim uma escola de se trabalhar na Moviola. Eu fui assistente de ex-assistentes do Eduardo Estorel, que sempre me traziam a sua figura, o seu método para trabalhar, e um assistente naquela época precisava estar presente durante todo o processo de edição, né? Então eu trabalhei bastante na ilha de desmontagem mesmo, mais com a Mauri Alves. Foram 4 montadores responsáveis pela minha formação, além dos diretores dos filmes nos quais eu trabalhei como assistente. Mas era assim esse quarteto de Mauri Alves, Gilberto Santeiro muito, Mair Tavares também bastante, e, por fim, fui assistente do Eduardo Estorel, onde até descobri que o Gilberto Santeiro era muito mais exigente do que ele me trazia da exigência do Eduardo, né? Mas foi
Foi assim que eu me formei, foi ouvindo. Eu acho super importante isso que Karen e Nina falaram, porque você está presente na discussão, na troca de ideias que existe entre diretor e montador. É muito especial, realmente é uma oportunidade que a gente, sei lá, por osmose, por estar ali perto, não é nem nada caderninho, anotação, mas você vai aprendendo, né, além das suas habilidades que você traz para o projeto. Em relação a Karen, quer dizer, essa grande montadora de São Paulo, eu acho sempre muito engraçado, porque todos nós somos muito grandes, heróicos, né, por lidar com essa profissão que, para mim, cada vez mais fica... o montador está completamente isolado. Não sei, acho que a gente podia abrir depois, né, assim, para Sérgio e Quito trazerem a experiência, mas existia antes um contato com o material e uma relação entre montador e diretor que trazia para mim o que eu acho fundamental, que é um terceiro olhar, uma terceira pessoa, um sentimento que é a somatória do que o diretor quer, do que ele pretendeu fazer, conseguindo ou não, e a sensibilidade do montador, né? Para que a gente possa, sei lá, desenvolver o nosso trabalho criativo, buscar as melhores opções, escolhas, numa relação muito mais humana, afetiva até, né, durante aquele projeto, do que hoje, que cada um está realmente muito distante, os assistentes são completamente ocupados. A minha agenda hoje se determina um pouco o meu horário de trabalho em função dos horários dos assistentes, que são cada vez mais requisitados. Eu preciso buscar N trabalhos para poderem estar sobrevivendo, antes não era assim. E trabalhar com a Karen foi uma coisa muito especial, porque realmente eu também cheguei, era ZB, uma super produtora finalizadora, e eu assim, já estava morando em São Paulo, e foi assim, um choque chegar em São Paulo com a metodologia de trabalho que eu tinha aqui e encontrar lá os assistentes formados pela universidade, né? Mas para resumir, porque eu posso ficar aqui falando horas, foi muito importante ter encontrado a Karen, porque ela era poucas vezes eu trabalhei com operador, e nesse caso eu quis o Avid, eu sabia funcionar mais ou menos, operar mais ou menos, achei que era muita responsabilidade e tive a sorte de encontrar a Karen, que era uma assistente muito mais inteligente, mais curiosa e, assim como eu, querendo fazer tudo muito direito. Então eu me lembro muito da carinha dela, que era quantos anos atrás, né, Karen? Era muito jovem, como a Diana outro dia, hoje mesmo, ontem, ela comentou. E a Karen, quando eu demorava um pouco para decidir alguma coisa, ela virava para trás muito pronta, assim, a postura dela era: o que vem aí, o que você acha? E melhor ainda, porque nós também nos afinávamos na forma de olhar e de trabalhar. Então, não foi uma luta como, assim, eu tive também a oportunidade de ter com um outro operador, sabe? Que, além de criar minha relação com o diretor, eu precisava ou mandar autoritariamente nele, ou então falar: escuta, eu estou aqui determinando os meus tempos, faça isso, por favor. Quer dizer, era um elemento estranho. Com a Karen nunca foi assim. Eu, assim, adoro o trabalho dela. Ela, desde assistente, ela foi super eficiente, realmente, disciplinadíssima. E aí chegou no momento, quando o Aloysio saiu de quadro, né? O Aloysio era o diretor do trabalho nosso. De repente estávamos só nós duas, aí nós nos revelamos, né, Karen? Foi um momento, assim, de informalidade, de toda a quebra de um protocolo que, enfim, nos tornou amigas até hoje. Peraí, eu só queria fazer um adendo que... Alô? Tá funcionando? Tá. Queria só fazer um adendo, já que a Aide falou tanto... Fiz tantos elogios, é que eu... Não, que uma coisa, enfim, eu aprendi muito com a Aide. É claro que o trabalho de montador, ele
requer muito da intuição de cada um, do histórico de cada um, e isso é de cada um. Mas, assim, eu aprendi muito com a Aidê sobre ter como eu operava para ela, de ter uma paciência com o material bruto, uma tolerância com o material bruto, porque eu sempre tendo a ser rapidinha, como ela mesma falava muito, ser muito rapidinha, e a Aidê tem um tempo mais da contemplação, que assim foi muito importante para mim operar para ela nesse tempo dela. Então, me fez também transformar muito o meu olhar enquanto eu estava operando para ela. E uma coisa que é fundamental, assim, todo mundo que trabalha com montagem sabe disso, que uma das partes mais difíceis do trabalho é a relação com o diretor ou diretora. E uma coisa que eu aprendi com a Aidê, que foi fundamental, é que a gente pode discordar do diretor. Isso foi muito importante. Até assim, quando a Nina me fez o convite, a gente conversou por telefone e tal, uma coisa que eu me lembrei, assim, que eu comentei com ela, que é uma curiosidade, que é uma história engraçada, mas eu não vou citar nomes. Teve um dos filmes que a gente fez que era um processo longo, o diretor era uma pessoa difícil e nós duas não estávamos nem um pouco satisfeitas com o filme. E a Aidê pediu para ele se retirar da montagem durante um tempo para que a gente pudesse fazer alguma outra coisa com aquele material, que não que o material estava pedindo, ou que ele tivesse planejado na cabeça dele, né? E aí o que aconteceu é que a gente mudou o filme completamente, a gente tirou vários personagens. O filme, enfim, ele era uma ficção e passou a ser um documentário. Porque era um docu-filme. E aí o que aconteceu foi que, enfim, sei lá, depois de um mês que ele saiu, a gente tirou todas as partes de ficção que eram horrorosas e fizemos uma coisa totalmente onírica e lúdica. A gente estava super feliz com aquilo. Aí quando ele foi ver, ele olhou com uma cara assim, odiou. Eu lembro que a gente teve uma reunião de 4 horas com ele, até que a Aidê bateu na mesa, se levantou e falou: tô fora, não vou. Se você quer fazer o filme que você quer fazer, então não vai ser o filme que eu quero fazer, então eu tô fora. E aí eu vendo assim, no meio daquela situação, ainda muito jovem e tal, aí eu falei: se a Aidê foi embora, eu também vou embora. E nós duas... Bom, eu vou passar para o Sérgio Meckler. Passa o outro aqui também. Pode ser. Vamos fazer. Passa pro Kiko aqui. É porque aqui tá ruim. Vai ter que ficar trocando. É, porque está ruim. Tá aqui dentro. É verdade. Não é? Você é mais acostumado. Ah, estava desligado. Nem Mas ele tão tá pior, acostumado mas ele tá assim. pior, mas tem que ficar pertinho. Eu acho que a história de nós 4 aqui, eu, como a Aidê e como a Karen, também não tive nenhuma formação de cinema anterior à Ilha de Edição. Eu sou de Salvador, morava lá e vim para o Rio. Já conheci o Serginho, a gente é amigo antes da ilha, e fiquei interessado por essa ideia de editar e falei para ele que queria acompanhar uma edição dele. E foi assim, a primeira que eu lembro foi um show do Caetano Veloso, que era, sei lá, 96, por aí. Fina Estampa, esse show. E nessa época era bem a época assim da transição, né? Quando a gente começou, quando eu comecei, estava começando o negócio do Hábito. Devia ter uns 5 hábitos no Rio, sei lá, na Globo, e tinha esse na Made, Forte V, que foi onde a gente foi editar. Quer dizer, o Serginho foi editar e tinha o Ailton, que era um operador da máquina, eu era estagiário. Então o Serginho mexia na máquina, mas era o Ailton, que era o operador. E desde ali, que nem a Karen falou, a ideia era muito mais conversar sobre menos técnica e mais sobre o espírito. Eu lembro que tem uma coisa que até hoje, eu lembro, assim, talvez tenha sido a primeira coisa que o Serginho falou de edição, que até hoje eu uso, assim, que a gente, como era um negócio de música, ele falou: vou fazer aqui um corte João Gilberto.
que era, sei lá, estava ali, a gente estava editando, e aí o lugar do corte seria aqui, aí ele antecipava um pouquinho, que nem o João Gilberto faz na Bossa Nova, e aquilo meio dava uma renovada no ritmo daquela canção ali e tal. E é um negócio que até hoje, sei lá, de vez em quando eu vejo se aquela sequência tem momentos de João Gilberto, assim. E daí foi indo, depois disso, eu só fui assistente do Serginho, nunca fui assistente de nenhuma outra pessoa além dele. Para não ser mentindo, um dia eu fui assistente, graças a Deus, do João Paulo, um dia na Videofilmes. Mas foi com o Serginho e a gente fez tudo junto, assim. Comecei como estagiário nesse filme Estampa, e depois a gente foi fazer o primeiro longa, ele foi montar O Estrela e o Vento, e eu aí já sabia minimamente operar a máquina, e fui fazer a assistência mesmo ali, botar Q-Code, fazer aquelas coisas todas, tirar DL e ficar, mais uma vez, a melhor experiência era o Walter, né? O Walter Lima, ficar ali ouvindo o Walter, ia com jornal, todo dia ficava lendo jornal e comentando. Aquilo era muito mais, eu fui entendendo e gostando muito mais daquele entorno, de que aquilo, ali é que estava a informação narrativa, ali é que estava o que vale a pena mais, que é o assunto da mesa, né? Como é que é possível você ser assistente de edição e não ter isso, né? Eu acho, para mim, é impossível. A experiência de assistente de edição é isso. Você estar trocando como discípulo e depois como parceiro essas informações que vêm do nada. Não adianta você sentar na hora e perguntar que não vai vir, né? É um processo. Então, na O Estrela e o Vento tinha isso. Depois teve um negócio com Tempo Rei, um documentário do Gil, em que eu tinha feito as entrevistas, então era uma outra experiência de como contar uma história a partir da ilha. Você quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar, sei lá, já esqueci. Eu tinha pensado numa coisa boa, mas perdi. Não, era só, acho que assim, eu nunca fui assistente, eu não tive essa experiência na ilha de jeito nenhum, assim, nem dos assistentes de agora, que não participam da montagem, nem quando eu participava, nunca. Então eu não sei organizar o material, não sei botar para dentro, sou um prego, assim, com relação à máquina mesmo, né? E o Quito, por exemplo, eu fiquei pensando, agora eu perguntei para ele, quando ele veio da Bahia para cá, eu nem sabia que ele queria ser montador. E eu sabia também muito bem. Mas eu digo assim, para mim o interessante que ele estivesse na ilha é porque tinha certa afinidade estética e alguém com quem eu pudesse trocar durante o processo da montagem. Não me interessa se para que ele quereria aquilo, mas me interessava a presença dele na ilha. Como eu acho que muitas vezes o assistente, quando eu estou na ilha, estou montando uma sequência, às vezes eu descubro alguma coisa que eu falo, pô, isso aqui vai fazer bem para a sequência, faço um corte, faço outro, vou ali e chego uma hora e falo assim, acho que está legal. Se eu tenho uma pessoa do meu lado, que é essa pessoa assistente, né, que ela vai ter que estar recebendo, lá, senão ninguém vai lá todo dia para... ela pode falar alguma coisa e aquilo ali vai indo para outro lugar, vai indo mais longe, ela vai me reforçando um caminho que eu já tinha encontrado. Ou às vezes ela pode me falar assim, não, isso aqui acho que ficou mais ou menos, e me obrigar a ir para outro lado. O que eu acho que quando você está sozinho, às vezes você para antes, ou você para num lugar não tão bom, e aí quando vem o diretor, ele já pega aquilo também menos, sabe? Às vezes ele vai te fazer ir mais, assim como você faz ele ir mais. Mas eu acho que isso é o que faz mais falta, assim, nessa relação, tanto que com várias pessoas que estão aqui trabalham comigo agora, ali na Conspiração, nas últimas coisas que eu estou fazendo, e eu sempre convido para a pessoa ficar lá depois, porque eu sei que eles estão ali embaixo, botando lá os Kiko, fazendo tudo aquilo. Eu falo, pô, mas quando acabar, tenta vir aqui acompanhar uma edição de uma cena, né? Porque me dá uma pena danada, parece que saem aqueles remadores nas galés, assim, fica aí. É um negócio que eu acho muito sem sentido mesmo, e que eu falo, como é que o cara vai querer fazer isso na vida, sabe? Eu acho um negócio
totalmente absurdo, uma coisa mecânica, igual, sei lá, o filme de Charlie Chaplin, vai ficar apertando parafuso, né? Mas, bom, tem várias... O que eu queria dizer é isso, que eu acho que tem uma relação que é além dessa coisa técnica, que é o que eu preciso, assim, na ilha, e que vai com o olhar da pessoa, assim. A outra pessoa vai olhar uma coisa e vai te dar, às vezes ela não fala nada, mas você já entendeu o que está acontecendo com aquela sequência. E outra coisa que eu acho muito boa é, às vezes, como era o Quito, assim, que chegou muito, eu nem sabia que ele ia fazer isso, ele não tinha experiência nenhuma disso. Eu gosto muito quando tem, assim, um olhar de uma pessoa que não tem muito nada a ver com aquilo, sabe? Aí, às vezes, você faz um negócio que é muito... A pessoa fala assim, não, mas vem cá, e se eu botar aquele close do pescoço nessa fala? Aí dá um curto-circuito num negócio que você não está pensando. Porque às vezes você já faz aquilo tanto, né? Que aquilo vai ficando mais mecanizado. Você fala, pô, já sei, eu vou para cá, vou para cá. Tem sequência que eu posso editar falando no telefone, porque aquele negócio eu já sei. Muitas sequências são assim, né? Mas aí às vezes... uma história que tem a ver só com isso que você falou, que a primeira vez que eu peguei um material, até contei para mim, né, quando eu sabia tão pouco do que era, da máquina, nunca tinha pego, fiquei assistindo o Serginho, aí fui trabalhar de estagiário na Globo. Aí já cheguei lá na madrugada, o terceiro horário, aí tinha um BIM aberto, eu edito essa sequência, eu nunca tinha editado uma sequência. Aí comecei a editar, editei a sequência. E achei bom aquilo. Só que o material tinha sido digitalizado na ordem da fita, então o último plano ficou em primeiro no BIM. E eu editei a sequência de trás para frente na ordem. E aí ficou boa a sequência. Aí o Vicente, que é o editor principal, falou, cara, mas você editou de trás para frente, né? Mas ficou legal e tal. Mas foi totalmente de ignorância, eu não sabia que ele estava organizado. Ao contrário. Mas eu acho que essa questão que o Sérgio levanta, né? Essa questão que o Sérgio levanta, realmente ela é uma das grandes mudanças também, não só da tecnologia, mas dessa dificuldade de falta de dinheiro para poder se fazer os projetos como a gente realmente precisa, né? Porque antigamente, mesmo o diretor que não gostava de estar presente na montagem, aquele que não suportava muito estar vendo os erros, ou aquilo que ele imaginava ter captado, né, durante a filmagem, quando chega na ilha de edição, descobre que não é nada disso, né, e eu acho que daí continua sendo muito importante essa... Eu acho que hoje em dia a gente tem muito diretor que é também montador dos seus filmes e muitas vezes com ótimos resultados. Mas nem sempre é assim, né? E é por isso eu acho que o montador e esse diálogo, essa interlocução que existe entre montador e diretor, ela precisa ser próxima. Se você não conhece o diretor, você precisa entender um pouco o que ele quer, o sentimento dele, etc., para se juntar com o seu montador, né? E isso deixou de acontecer, eu acho que não só pela tecnologia, mas pela dureza e falta de recursos do momento que a gente vive, porque eu vejo vários diretores que acompanhavam e que trocavam ideias comigo, enfim, me estimulavam a criar mais do que aquilo que eu estava, num primeiro momento, enxergando do material, né? Isso cada vez é mais raro, são pouquíssimos os diretores que têm paciência também para ficar na ilha de edição, o que é uma pena, e aí a gente acaba transferindo para não se sentir tão solitário e assim, fazendo coisas e falando consigo mesmo, e só no dia seguinte vai ver se aquilo realmente é tão extraordinário como a gente achou, né, no dia anterior de trabalho. A gente foi transferindo isso para o assistente, que também está sumindo das ilhas de edição, né? Eles não têm nem tempo e nem paciência para montadores como eu, porque eu opero minimamente, eu sei minimamente 3 softwares que a gente tem para edição, porque a minha relação direta com o material, ela é fundamental para entender aquilo que o filme está pedindo. Eu não sei a priori, eu não consigo de cara estabelecer tudo, por mais que eu estude a decupagem de algum filme, documentário, quer dizer, estou falando mais
em termos de ficção, mas documentário, fundamental você estar traçando as primeiras linhas, eu acho, como diretor, né? E cada vez o montador está mais solitário, não tem nem a figura do editor, do assistente, o assistente não está lá aprendendo e você fica confinado às sensações que de repente vem o diretor e fala não é nada disso, e a coisa pior que tem a gente, para mim até hoje, eu embarco num caminho, se eu tiver que sair completamente daquele caminho é difícil para mim, não sei como é para vocês fazer, né? E isso acontece muito, porque a gente está ali sozinha, tendo que resolver N questões narrativas, muitas vezes sem saber exatamente o que o diretor está pedindo e não tendo uma interlocução, nem mesmo com um assistente que a cada trabalho é novo, é novidade, né? Não tem mais aquela parceria né, aquela dupla que se repete ou está junto por 2, 3 trabalhos, nunca foi demais, né? Inovar é fundamental, mas a cada trabalho você está estabelecendo uma nova relação de parceria, de criação, etc. É muito chato, né? Então, bacana isso que vocês falaram, isso que você falou, Serginho, dessa relação, acho que é quase uma dialética, né, que se estabelece, né, você propõe uma coisa e aí a pessoa que estiver ali vai ter algum input ali para você, né, e ele te faz avançar. Então, eu acho que isso também dá uma dimensão dessa relação que é bilateral, porque pode parecer, quando a gente fala mestres e aprendizes, de jeito que nenhum. é unilateral, mas não é. De jeito nenhum. Pelo contrário. Então, por isso, eu queria muito que, sabe, tentar, né, passar a bola de novo para vocês, entendeu? Também nessa perspectiva e também tentar ir para as histórias, né, porque eu sei que vocês têm coisas aí para contar, né, de situações, assim, que vocês podem tentar se lembrar, sobre esses momentos, assim, né, nessas trocas. Não, é porque isso não é realmente. Eu sei, eu nunca senti essa relação tipo unilateral, não. Então o Quito estava ali para aprender. Eu nunca achei isso assim. Sempre o Quito estava ali para trabalhar junto, assim. É uma coisa. Se eu estou ali num cargo, né, que hierarquicamente ali naquele momento de chefe, eu tenho outro chefe ali, eu tenho ali, e depois isso vai mudando, assim, isso não é uma coisa nunca me passou, assim, não é o que eu acho realmente importante é isso, sei lá, ter alguém ali que esteja acompanhando, porque também é a pessoa que esteja envolvida naquilo ali, que é o que eu sinto, que a pessoa esteja envolvida naquele projeto, que conheça aquele filme, que tenha visto o material junto e que a gente vá caminhando, assim, se está bem organizado, mal organizado, se está faltando frente, foda-se, né? Hoje em dia, né? Não, é que parece que é só isso que interessa, vira uma coisa, não é isso, realmente não é isso. Rapidinho, só fazer assim um adendo ao que você está falando, que eu falei, mas não completei, que é essa coisa de que todos os departamentos no cinema têm as suas equipes, que estão juntas, que trabalham juntas para o mesmo resultado. E eu sinto que nós, montadores e montadoras, somos muito isolados. A gente está ali, é uma relação, nós com o diretor, muitas vezes nós sozinhos, e a presença do assistente, ela fortalece, porque é isso, você tem ali um cúmplice, né? Alguém que você pode um parceiro, um cúmplice, alguém que vire para você e fale, cara, você está viajando, isso aí está muito ruim. Ou então falar, não, isso está mesmo bom, ou então te dar uma ideia de um material que ele viu que você não prestou atenção, enfim. Eu acho que tem isso, que eu sinto, assim, eu sinto muita falta de ver que o fotógrafo tem aquele seu assistente parceirão, o diretor tem o seu assistente, o diretor de arte tem os seus vários assistentes, e nós muitas vezes ficamos ali sozinhos. Tem que batalhar por esse assistente. Exatamente. Não, até porque hoje em dia as produções não contratam um assistente a tempo inteiro. Você te dão um assistente no início e depois no fim. Assistente é para preparar o material. Né? E vai ficando uma relação realmente de uma corporação, assim. Eu me lembro a primeira vez quando eu comecei a editar na Globo, eu estava montando uma cena do programa Legal, e aí eu me lembro que faltava assim uns 2 planos
para eu acabar a cena. E aí acabou o meu horário. Aí eu falei, pô, eu fui continuando. Aí o cara falou assim, não, acabou o horário. Aí eu falei, não, cara, é dois planos, vamos aqui, vamos acabar com isso. Aí ele falou assim, não, acabou o horário. Aí ficou um embate assim, aí o cara falou, vou falar com o meu chefe, com o supervisor, que é alguém da engenharia. Eu falei, chama ele, claro, o cara vai querer que acabe a cena. O cara chegou e me tirou da ilha. Ele falou, não, o horário dele acabou, você sai. Aí eu saí meio assim, falando, pô, caramba, E eu sinto que hoje as coisas estão assim em todos os lugares, assim, porque aí eu saí da Globo, fui trabalhar em produtores independentes, e eu sinto que hoje, apesar da boa vontade, né, das pessoas, dos assistentes, eu sinto que hoje está se voltando para isso, para uma coisa que eu achava totalmente absurda, que era uma coisa que é distante do filme, né? Você não está ali para o filme, você está ali, é o horário, o trabalho. Eu quero também chamar a atenção sobre isso, né? Os assistentes que, na verdade, durante o trabalho estão abertos até para estarem um pouco lá, ganharem, trocarem, criarem uma parceria realmente, se envolverem com o filme da forma que eu acho que é profícua, né? É rica para o filme. E aqueles que não têm tempo para nada, porque hoje em dia também é assim, ou é o Uber que está chegando, ou é outro trabalho que tem que, sabe, aparecer. Então, se não existe abertura, quer dizer, se o assistente também não vê significado de estar lá junto, acompanhando a edição com o montador, também é uma coisa que se perde, né? Quer dizer, então, o importante é essa dialética, essa troca de ideias, que hoje em dia a gente quer e sempre foi muito interessante com o montador, com o assistente, entre montador e assistente, mas que na verdade eu acho que a gente perdeu essa troca e está perdendo cada vez mais com os próprios diretores. É uma loucura isso, mas... por conta da tecnologia que, enfim, democratiza essa democratização e essa quantidade de material e quantidade de produto também faz com que o assistente que está sendo assistente pela primeira vez, ao mesmo tempo ele já é um editor que está fechando um programa e tal, então ele, para a carreira, se o cara está pensando na carreira dele, ele acha muito mais importante, de repente, estar editando um promocional do canal, porque ele editou, do que estar sendo assistente de um longa, então isso tem um curto-circuito aí entre o que é um interesse e o que é essa formação, né? O que é essa formação da parceria. Eu acho que Eu acho que até também o tempo, né? Hoje em dia o tempo não existe, né? O tempo hoje em dia não existe para a gente viver o dia a dia, as questões pessoais e o tempo da criação, mas o fato é que quando eu entrei para fazer cinema e que não tinha essa tecnologia, já era assim, o momento da montagem era aquele que não tinha dinheiro nenhum, sempre foi mais prejudicado, né, por isso tudo. Ao mesmo tempo, a Moviola, você demorava de 6 a 8 meses, talvez, para estar fazendo e montando um filme e progressivamente ali. Hoje em dia, e sempre assim, tirando o tempo para a gente, mas o que está acontecendo hoje, eu acho que é um pouco demais, né? Abusivo. Você, de repente, em 2 semanas ou 3, precisar montar um episódio de 52 minutos, por exemplo, para televisão, que tem toda uma dramaturgia ali, né, envolvida na história, que não é uma questão rítmica de clipe, de musical, enfim. E esse sistema e a produção e a falta de dinheiro, etc., está levando para esse caminho, para esse lugar que eu estou vendo nesses dias todos, todo montador aqui, com exceção do Escorel, claro, reclamando um pouco, né, desse isolamento, dessa falta de troca, né, não só a troca entre os pares, como esse encontro aqui pretende, mas no dia a dia de trabalho, né? Cada um trabalha numa casa, na sua própria casa, raramente numa produtora como o Sérgio Meckler e alguns que citam a conspiração. Lá em São Paulo,
E aqui mesmo, né, eu acho. A gente não tem mais, antigamente era assim, Skylight aqui no Rio de Janeiro, que era uma produtora que tinha 6 moviolas, com períodos, turnos de 6 horas. Então, de alguma forma, a gente se encontrava no bar da esquina, na hora que ia tomar um lanche, quando acabava o trabalho, tinha alguma conversa e troca. Hoje em dia, você não tem nada disso. Total. E eu pensando também que é uma falta de visão do próprio mercado, né? Quando estabelece um ritmo desses, né? Que tipo de montador se espera ter daqui a algum tempo? Né? Tipo, como é que né, não se pensa nisso na própria montagem de um workflow, né? Né, do trabalho, de montagem. Mas então acho que eu queria abrir um pouco agora para o público, mas eu queria também, enfim, a gente, né, continuar a falar dessas histórias, mas eu acho que seria interessante também a gente ter uma visão de assistentes, né, de agora, né, que estão vivendo isso, a gente está falando, né, tanto, e eu acho que seria legal trazer, abrir, mas eu queria até propor, assim, porque eu sei que tem aqui pelo menos duas assistentes, ou enfim, que foram assistentes de todos vocês. Não sei se elas ficam animadas a vir aqui falar, não precisa vir não, tá? O microfone vai até vocês. Elas estão juntinhas, Mari Becker e Clarice Mitton. A outra duplinha. Não é? Foi assistente todo. Para mim, quase nada. A Mari Quase tudo. Eu vou ser um pouco focada no Serginho, eu tô morrendo de saudades dele. Trabalhamos em diversos longas juntos, foi a maior experiência incrível que eu tive em Ilha. A Mari foi a última assistente que ficou acompanhando o trabalho na ilha, assim. Por sorte, né? Depois de 2013 já acabou tudo isso, só entra no início, sai no final. Tchau. E é uma pena, né? E a gente conseguiu desenvolver uma parceria. E como a gente está falando de parceria nessa mesa, eu queria muito que vocês falassem, e você principalmente, desculpa, Serginho, falassem dos seus rebentos pelo mundo, assim. Eu sei que o Serginho tem, tipo, milhões de rebentos no Rio de Janeiro, sabe? Eu queria saber como é que você olha para os seus filhotes no Rio, assim, você fica olhando, sabe, como eles estão montando, o que eles estão fazendo. Qual é a tua sensação de ter formado, acho que umas 2 ou 3 gerações de montadores para falar por baixo? Tô velho, né? Mas... Não, eu não sei, tem uma alegria, né, de ver tanta gente aqui, sei lá, que já trabalhou comigo, que eu trabalhei, e cada um numa época, trabalhos diferentes, coisa assim, é legal, é uma coisa que eu fico feliz. Quando eu vi a sexta, né, falando de João Paulo, com tanta gente, eu falei, poxa, tem um negócio que eu me sinto próximo daquilo ali, né, assim, não comparando eu com o João Paulo, mas digo na relação com várias pessoas que trabalham assim. Mas eu tenho curiosidade de saber o que está se fazendo, não só as pessoas que trabalham comigo, como meio em geral, pessoas conhecidas. Aí eu procuro ver, vou ver o filme que o Quito montou, quero saber, sei lá, o que a Renata acha de alguma coisa, eu fico curioso, não só com relação aos trabalhos, como mesmo o que a pessoa está vendo, está achando, está gostando, né? Tá pensando, assim. Eu acho que tem uma coisa do Serginho específica. Bom, o Serginho é a única que eu fui assistente, mas que eu vejo, a Joana está aqui também, foi assistente, Serginho, você, a Renata, comigo foi assim, que, sei lá, eu fui assistente dele, eu fui estagiário numa coisa, depois eu fui assistente dele, depois eu assinei junto com ele, depois ele me indicou para assinar uma coisa, depois ele virou roteirista de uma coisa que eu assinei. Tem uma generosidade que vai até o final, assim, que é peculiar dele, mas que eu acho que esse tipo de formação permite que você vá delegando e vá chamando para fazer junto, sei lá, a Moema e a Lívia, que são 2 montadoras que eu trabalho muito, uma relação desse tipo também. Aquilo vai criando uma cumplicidade estética que a pessoa vai querendo que você vá para frente, assim, né? No sentido de quer que você continue fazendo aquele trabalho. O Serginho, comigo, foi em todas as etapas, até a gente assinar junto um longa. Foi, sei lá, a última vez que a gente trabalhou junto foi assinando o Malu de Bicicleta.
Não, e agora o que está acontecendo, não sei se... O que eu sinto que acontece também é que mudou um pouquinho o jeito, que eu vi ali o João Pedro, me lembrei, que agora tem filmes que são feitos, são montados e depois me chamam para montar junto, remontar. E uma coisa que eu sei é uma consultoria, uma supervisão. Isso em filmes que já estão prontos e às vezes em séries. Então, por exemplo, sei lá, fazer uma série na conspiração. Eu tento, quando eu posso, fazer com as pessoas porque é mais fácil para mim. Também com as pessoas que trabalharam comigo, que eu já tenho uma certa afinidade, porque é mais fácil, é melhor, e eu sei que aquilo vai resultar melhor, né? E agora, eu fiquei pensando nisso, nessa coisa do assistente, tipo esse filme que você vai fazer uma supervisão, né? Eu sempre tento, que isso acho que é uma coisa, que a pessoa que montou antes esteja junto, porque eu sempre acho meio cruel a pessoa não estar ali depois que o filme foi montado e... Eu não sei porque foi isso. Alô? Pois é, eu fiz assistência para vocês 4 já, e acho que foi um período muito curtinho, não dá nem para considerar muito, mas enfim, foi algum contato. E faço assistência há praticamente 10 anos, então já trabalhei em projetos com muitos montadores. E na sexta-feira a Karen Harley virou para mim e falou que eu não sou assistente de edição. E ela falou, você é assistente de finalização. Todos vocês são assistentes de finalização. Não existe mais o assistente de edição. E aí eu tô desde sexta-feira pensando, nossa, eu achava que há 10 anos. Mas é um pouco essa discussão toda, né? Essa conversa, porque realmente a gente não tem mais não está mais previsto no cronograma e no orçamento que o assistente esteja durante todo o projeto. A gente entra geralmente antes do montador, já junto com a filmagem, né, para ter certeza que está tudo sendo filmado corretamente, todos os planos estão chegando na ilha. E aí o montador entra, ele edita, e depois que ele termina a gente entra de volta no projeto para preparar para a finalização. Geralmente é esse workflow em longa-metragem. Em TV é um pouco diferente, porque aí como você tem as entregas para o canal ao mesmo tempo, o assistente está ali. Mas o que não significa que o assistente possa também ficar na ilha, né? Atualmente eu estou fazendo assistência para o Serginho, numa série de TV, e aí então eu estou durante o processo de montagem na mesma produtora que ele, a gente geralmente não se encontra. Eu envio os projetos pelo servidor para ele. Isso, não precisa nem ir na sala, mas manda pelo servidor. É muito louco, assim. Nem um bom dia, né? Pode até não saber quem é. Às vezes Serginho liga e pede, você pode dar um pulinho aqui que tem algum problema? Eu vou lá e resolvo e desço. Então, assim, esse tempo realmente não existe mais. E ao mesmo tempo a questão dos cachês diminuindo, geralmente os assistentes de montagem estão trabalhando em 2 projetos para conseguir sobreviver no Rio de Janeiro com esse custo. E acho que é um ciclo muito cruel. Então, a pergunta que eu tenho para vocês é de que forma vocês acham que a gente tem uma solução para voltar a existir o assistente de edição? Temos essa solução? E só Bora, Temer. Um último parênteses é que acho que o único projeto que eu pude realmente ficar dentro da ilha e ver a montagem foi com a Karen, que foi uma situação extremamente peculiar, que foi quando ela precisou ir montar um filme fora do Brasil durante 2 meses, e aí eu fui com ela, e quando ela me chamou eu pensei, nossa, ficar 2 meses fora, tá? Eu pensei, nossa, vai ser a oportunidade que eu vou ter para poder ficar na ilha, sabe? E é muito louco você precisar sair do Brasil para poder ficar dentro de uma ilha de edição com o montador, né? A que ponto a gente chegou? Eu ontem, ouvindo um pouquinho a sua mesa e a mesa de 3D, eu até me perguntei para que serviria, quer dizer, em que caminho vai indo a montagem e o que a minha experiência poderia servir realmente para novas pessoas, editoras, novos editores, etc. Porque parece que o caminho está
mudando tanto também, sabe assim? Ainda mais eu que venho da época da moviola, né? Que, enfim, assisti essa mudança, estou vendo a renovação toda de uma série de linguagem, de formas de trabalhar, porque sempre a questão da produção, da falta de dinheiro, seja no contexto lá atrás da moviola, seja no contexto de hoje, quer dizer, isso é muito triste. Eu acho que não tem muita solução, mas eu acho que a gente precisa reclamar e precisa fazer. Eu acho, Clarice, que, por exemplo, nesse caso que tem você e o Serginho ao mesmo tempo na mesma produtora, as produtoras nunca vão, né? O interesse da produtora é econômico, não está querendo formar ninguém, enfim, sei lá. Acho que dificilmente isso acontece. Mas eu acho que em algum lugar, cada profissional pode forçar para que isso aconteça. Você pode forçar para estar na ilha com o Serginho 2 horas do dia, 1 hora, dizer, não, agora aqui e o Serginho vai dar força para que isso aconteça. Se você for trabalhar comigo, eu vou dar força para que isso aconteça. O que acontece é que muitas vezes não tem essa presença física ao mesmo tempo, né? É isso, é pelo servidor, mas eu acho que a saída nessas produções maiores, que existe essa possibilidade, porque também o que acontece é que os assistentes não têm interesse em estar na ilha. Estando presentes no mesmo ambiente, na mesma hora, não tem esse interesse. Por que isso aconteceu, eu não sei dizer. Eu acho que a cultura foi para isso. A empresa exige isso dele, ele ficou cansado e aí não quer mais, e o tempo, e o WhatsApp, não interessa ficar, porque é um tempo meio morto também, tá? Você dorme, eu lembro de dormir na ilha. Você fica ali parado, todo mundo mexendo, você uma hora dorme. Claro, dorme, mas uma hora vai vir, sei lá, agora, tinha anos que eu e o Sérgio, a gente não se encontrava no ambiente de trabalho. E a gente ficava ali, agora estava na conspiração de ter um produto e ele outro. E a gente ficou conversando ali na hora do café e sabe, aquilo é como se fosse aquelas conversas, discutindo coisas que tem a ver, uma coisa que não para, assim. Para mim, até hoje, quando eu edito uma sequência, em algum lugar, sabe aquele negócio que você faz um disco e fica pensando quem é o cara que está ouvindo aquilo, você escreve uma coisa, tem um leitor ideal. Muitas vezes, ainda hoje, o Serginho é o cara que aquela sequência eu estou montando e eu queria pensar, pô, isso aqui tá bom não, o Serginho acho maneiro. Tem em algum lugar isso até hoje? Esse João Gilberto, será que eu estou inovando em algum lugar? Alguma coisa que está acontecendo? Ou o Trim, né? Pô, também, que é uma coisa que ele usa muito. Eu acho que tem que forçar a barra para que isso continue acontecendo. Eu acho que é um negócio meio cruel, mas acho que tem um negócio do foco mesmo. O que você vai querer. Assim, isso que a Karen falou faz sentido. Assim, assistente é uma pessoa que está vocês estão na finalização, na pós-produção, vocês não estão na montagem. Então, talvez vocês... É um negócio cruel, mas talvez vocês devam catar algum tempo depois daquilo ali, ou antes daquilo ali, em algum momento, escapar daquele lugar, se é que o interesse é montar. Porque às vezes pode não ser, né? Você pode querer ser finalizador, pode querer várias coisas. Mas eu acho que isso... realmente, assim, é um foco que fala, não, se eu não fizer isso, eu não vou saber aquilo, assim, é claro que vocês, estando ali, aí vão dar uma sequência para montar, quantas vezes eu já falei, pô, pega aí e faz essa sequência, estou com o material ali na mão, sabe, sai dali, não quer ir na ilha, faz a sequência ali para vocês, e depois vamos ver o que acontece com aquilo, sabe. Mas é duro, assim, é duro porque é além do trabalho já, é fora do horário, não é a hora que precisava estar. Eu me lembro que quando eu comecei nunca fui assistente, mas eu comecei trabalhando na Globotech. E minha função lá era organizar o material para edição dos outros, que eu não precisava nem estar na hora da edição. E era isso, eu ficava carregando fita, e vemos se precisavam de água, cafezinho e tal. E tinha uma menina que fazia os testes de elenco e ela sempre virava à noite, chegava lá meio assim, de saco cheio, eu falava,
pô, posso fazer o teu teste de elenco depois do horário? Eu ficava fazendo teste de elenco, foi como eu aprendi a mexer desse jeito tosco, mas foi assim, máquina a máquina, teste de elenco, fora do meu negócio, e foi o jeito que eu dei para fazer. Então, acho que tem um lado assim, porque do jeito que está, realmente não vai estar incluído no pacote do serviço, sabe? Já esteve, mas não está. Então, acho que é um foco mesmo, assim, quero aprender, quero ver como um filme é feito, um filme inteiro, então vai ter que ficar um pouquinho assim lá. Eu queria abrir para né, agora mais abertamente, e rapidinho, eu queria devolver também, quem sabe, fazer uma pergunta para o público, enfim, se alguém se animar a responder, enfim, não é responder, mas é pensar, falar desses momentos, assim, se tem alguma coisa, algum momento que nem o corte de João Gilberto, né? Alguma coisa que tenha aprendido e que aquilo, e às vezes a gente aprende coisas que até o próprio montador nem sabe que ensinou, né? Tipo, porque a gente vira testemunha, né, quando assistente, né, vira testemunhas do negócio ali que está acontecendo e aí a gente vai absorvendo. Enfim, se alguém tiver alguma coisa aí para falar, olha. Eu tô com o microfone. Não, o que eu quero falar é uma coisa assim, não é nem uma pergunta, é uma coisa assim muito rápida, que é o seguinte, porque tudo que foi falado aí, né, assim, foi meio que eu queria perguntar, assim, a coisa de dar uma sequência para o assistente editar, o que a Clarice falou, a gente hoje não é mais só assistente de edição, a gente é assistente de finalização e... por exemplo, eu estava trabalhando no Bruna com você, com o Kito e com o Pedro. O Pedro teve um dia que me pediu para editar uma sequência, então eu acabei editando porque era um monte de demanda que vinha. Eu me senti super mal porque eu achei que eu deixei o Pedro na mão, entendeu? Então eu acho assim que a ideia também é, de repente, dos montadores também, baterem um pé um pouco com a galera da pós, da coordenação. Não, eu quero 2 horas do assistente por semana para ele ficar do meu lado. Agora ele não vai fazer isso não, porque ele vai montar essa sequência para mim. Não sei, é uma ideia, estou jogando aí no ar, assim, porque o que eu sinto muito é que a passagem do assistente de ser assistente virar montador está cada vez mais difícil, assim, é uma dificuldade muito grande, né? Eu sei que tem assistente que não quer virar montador, quer sempre ser assistente, mas assim, não é o caso de todo mundo, e para quem quer, né, fazer a transição está muito difícil, assim, então eu acho que de repente a gente pode se unir um pouco mais, assim, não sei. Mas esse está muito ruim. Esses truquezinhos que a pessoa te ensina, nem sabe o que está ensinando, porque o cara faz, você está ali do lado, o cara fala, faz isso aqui, que é uma coisa muito natural. Então aquela fusãozinha de 2, 3 frames por diálogo, só para você dar. Eu chamo aquela a microfusão do Marcelo Moraes. Porque foi ele que falou. Não. Falando um pouco dessa coisa do assistente, do tempo da ilha, o Kito falou uma coisa e foi a base assim, da minha formação, foi para o Serginho também. O Serginho tem uma generosidade que eu tento, mas não consigo passar para os assistentes exatamente pela essa falta de tempo, de não ter o assistente na ilha. E toda vez que eu vejo que tem algum assistente que aparece lá, que vem para ir, pergunta, bate na porta com uma timidez assim, posso sentar do seu lado? Eu falo, claro, sempre. É importantíssimo ter a visão do outro assistindo o que você editou, essa visão que a gente edita, mas quando a gente mostra a edição para alguém, você vê o olhar do outro e vê se funcionou ou não funcionou. E o Serginho sempre fez isso, assim. E aí eu era supostamente operadora, então eu mexia muito bem no áudio, muito rápido, e foi um dos meus primeiros trabalhos, foi ser assistente do Serginho, e ali foi minha formação completa, assim. E aí o Serginho começou, além de ser operador, ele falou assim, separa esse material para mim, seleciona, muito material, publicidade. E eu ia aquilo dali e falava, caramba, como é que o Serginho vai ver esse material? O que ele vai gostar? Eu comecei a entender o olhar do Serginho, o que ele gostava, o que ele não gostava. Então eu selecionava o material, não para mim, mas para ele. E aí depois ele falou assim, não, edita isso. E aí, assim, foi começando como assistente, como operadora, ele colocou meu nome no crédito de um videoclipe. E esse videoclipe ganhou a MTV, que na época era o prêmio, assim. Falei, caralho, ele me transformou em editora. Eu tô aqui ganhando o prêmio de edição por causa do Serginho. E era uma troca muito importante, assim.
eu tinha uma coisa que era, eu sabia mexer naquele negócio que ele não sabia, e ele me trocava porque eu não sabia editar e ele me ensinava. E essa troca foi assim, básica, e eu tento sempre passar para o assistente. Essa coisa assim, não tem tempo, o assistente hoje não fica na ilha. Quando eu recebia uma função dessas, seleciono o material ou edito essa sequência, eu ficava na ilha até as 3 da manhã, até conseguir fazer aquele negócio que eu queria aprender aquilo. Aquilo dali era minha escola, era uma faculdade, eu não fiz também faculdade de cinema, então eu abandonei, aliás, a faculdade, porque eu falei, estou aprendendo muito mais dentro dessa ilha do que dentro da faculdade. Então, é uma doação, é um interesse também do assistente em aprender. E aí deixa de ser uma questão só financeira. Claro, todo mundo precisa ganhar dinheiro, mas se você quer se formar como editor, é fundamental ficar na ilha com o montador e ter essa troca, assim. Se você editar, o editor olhar e falar, isso funcionou, isso não funcionou. Então, o mundo é mau, o capitalismo é grande, a gente vive em crise, mas eu acho que é importante o assistente também querer aprender, e eu acho que o editor também tem que doar esse tempo para o assistente. É essa troca, eu acho que o pagamento é esse, sabe? João, você editou aquele clipe, sim. Gente, bom, eu tô meio de penetra aqui, eu sou Alfredo Barros, eu sou de Porto Alegre, mas eu fiquei muito empolgado com esse assunto porque eu fui assistente do Gibas Brasil lá na Casa de Cinema, que foi um mestre para mim, guru, assim, né, não só de montagem, mas de vida, de visão de mundo e tudo. Eu agradeço muito ao pessoal de lá. E eu lembro, estava comentando com o Lucas aqui, que teve uma época que eu tive aqui no Rio faz uns 15 anos, mais ou menos, para dar uma palestra sobre o Homem que Copiava. Porque o Giba não podia vir, eu vim para falar, porque a gente trabalhou com o Final Cut na época, foi o primeiro filme, assim, grande. Eu fui com o Final Cut, eu estava super nervoso, 300 pessoas, assim, e veio o convite da Apple, na verdade. E eu lembro que o João, conheci o João Velho, que estava aqui, não sei se ele está aí, o João não está mais, não sei. Mas eu lembro que ele me perguntou, cara, quando é que tu vai montar? Cara, eu não quero ser montador, eu quero ser assistente, eu amo ser assistente. E eu me identifiquei muito com a tua fala, assim, porque essa perspectiva que o Serginho trouxe aqui, do assistente ser um parceiro na ilha ali, de poder estar colaborando nessa, porque ele não é o diretor, né? Diferente, a gente viu estar montando junto com o diretor e ter o assistente, que é quase como se fosse um primeiro espectador, assim, né? Tu testa as coisas e tal. E eu gostava muito dessa função, aprendi muito, assim, enfim, eu quero dizer também aqui que eu estou super emocionado de estar aqui, de poder, tentei até me associar ali, não me deixaram, porque assim, vocês se sentem isolados aqui na ilha, você não tem ideia do que é ser montador em Porto Alegre, não tem noção, o pessoal só quer andar a cavalo, assador e tal. Não, estou brincando, tem gente que se deu lá dentro. Então, eu queria, assim, mais do que perguntar, queria agradecer muito para vocês, é uma honra para mim estar aqui perto de pessoas assim, da ID, do Serginho, da Diana aqui também, da Karen, que eu conheci agora na Nino, já conhecia pela internet. Então, gente, muito obrigado por esse evento, assim, é uma grande honra para mim poder vir lá de Porto Alegre só para poder conhecer vocês, né? Eu me senti meio sozinho. Ele já está levantando a mão. Tem muito mais perguntas que o pessoal está animado. Bem, montagem é um assunto que me mobiliza muito. Tem duas pessoas com quem eu trabalhei aqui. Belacreta montou 4 filmes, né? Caramujo Flor, Glaucio, 500 Almas e Enigma de um Dia. Passou aqui. Foram experiências, enfim, transformadoras para mim. Eu quero falar do ponto de vista do realizador, que eu acho que é interessante, né? O que eu aprendi? Quer dizer, com a ideia, eu aprendi a filmar montando. Sabe, você vai para uma ilha de edição e começa a perceber uma coreografia de olhares que ela faz.
articulando, e aí quando você vai filmar, sabe, consegue dizer não para uma imagem, sabe? Isso aqui não faz sentido filmar, porque já sabe lá adiante será, né, um plano natimorto, como dizia o Mário Carneiro, natimorto. Então, isso, eu queria dizer isso, quer dizer, e eu acho que tem, e com a Karen, depois discípula da ID, eu fiz o Dormente, que é um filme muito especial para mim, né, que nasce também dessa linhagem, né, que é muito, né, e que foi um entendimento incrível, um filme que viajou muito, e é um filme muito abstrato também, uma experiência muito abstrata. Bem, aí eu queria dizer, em relação a tudo isso, que a gente vive um fenômeno que não é só na montagem. O Júlio Bressani definiu muito bem, existe um processo de esterilização da arte em curso, né? E o Godard chama muita atenção, que tem uma diferença entre cultura e arte. Então você pode fazer um documentário sobre arte e ele é cultural, ele é cheio de regras, ele é monitorado pelo tema e é uma prisão, entendeu? Então só o tema é interessante, mas a forma de filmar é... Então tem esquemas aí, que, por exemplo, eu como realizador, quando tenho que aceitar fazer um filme como diretor convidado, que eu tenho que colocar no contrato que eu tenho que ter direito a toda a equipe. Essa é uma das maneiras de se defender, porque você entra num filme e de repente você vai sendo levado por pessoas que você não conhece, que conhecem no ato. E isso tudo vai deformando para um caminho completamente que vai, né, imprimindo o resultado. E isso não acontece só na montagem. Eu já visitei sets de filmagem de amigos, colegas, onde o ator, que é o veículo, né, a alma do filme, ele é abandonado numa sala, junto com o diretor, assistente de direção, que dá o corta, entendeu? Fica todo mundo lá no vídeo, assiste, dizendo se está todo mundo em quadro, se está tudo bonitinho, se está limpo, higiênico, se está equilibrado o quadro, e o ator abandonado. Então essa deformação, eu acho, está muito ligada a essa ordem perversa que está nos cronogramas, nos orçamentos, que a montagem, se vocês notarem, montagem e som ficam por último. Você filma, faz o roteiro, e não sei o que, aí tem a montagem, quando chega lá o orçamento já está minguando. Aí tem o som, os filmes são arrematados no final, o que acontece no processo é muito perverso. Como lutar contra isso, para a gente não ficar numa coisa nostálgica, né, que nos anos 60 tudo era incrível e agora não tem saída? Como é que a gente faz? Essa é a grande questão. Então, eu acho que uma das formas que eu vejo, se a gente for olhar lá para o novo cinema alemão, por que aqueles filmes eram mais... Os filmes do Wim Wenders e do Herzog eram muito mais incríveis do que hoje, porque eles eram produtores dos seus próprios filmes. Então, já que a gente está na era do coletivo, eu acho que eu vejo a saída é essa, as pessoas se juntarem, produzirem os filmes e determinarem esse método. Porque senão a gente sempre vai cair na armadilha desses esquemas mentais, perversos, sabe? Subindustriais, porque é uma indústria que não existe. Então, sabe, o filme iraniano é feito por R$300 mil e tem muito mais visibilidade no mundo do que um filme de 6, 10 milhões, né? Essas aberrações que a gente vê aqui, né? De telenovela e vague. Né? Então, de repente, com a montagem, eu aprendi nesse processo com a ID, por exemplo, é que tudo é ao mesmo tempo, entendeu? Você vai pensar no filme, tem que pensar na música, na montagem. Aí quando você trabalha no cinema de tribo, né, evocando lá o John Cassavetes, né, o cinema de tribo, todo mundo está junto pensando desde o início, não vira uma hierarquia, como você falou. Né, Sérgio? A hierarquia vai, uma pessoa desaparece, depois entra outra, e o filme vai virando um monstro, né? Frankenstein, porque ele perde a unidade. Né? E o cinema de autor, de arte, ele passa por um processo que tem que ter, né? Todo mundo ali espelhado. Né? E para finalizar, eu queria dizer o seguinte, pode ser preconceito meu, me desculpem, mas essa palavra edição me incomoda profundamente. Pode ser uma questão semântica, mas eu ainda sou nostálgico da tradição da verdadeira novela em vague, que é um encontro de montagem, né? Não é um encontro de edição. É claro que essa palavra ela sugere uma coisa pragmática, mas que lembra um pouco a indústria. Então pode ser preconceito. Então eu queria só dizer se a gente está fadado a um mundo de editores ou de montadores. Porque o editor vai fazer o filme do produtor, né? Porque os produtores de alguma forma dirigem os filmes hoje, compram o roteiro e tal, etc. E tal. Então eu queria saber lançar essa questão para vocês. Como a gente assegurar que montadores, que são pensadores, que são coautores,
sabe, garantam esse espaço e não sejam sucumba a essa ordem pragmática do cinema de resultados. Vamos juntar as perguntas? Tá, a gente pode juntar umas perguntas e aí depois, beleza? Vamos juntar não era só uma adendo ao debate, né? Que minha visão, assim, eu acho um pouco apocalíptica desse tema, porque realmente eu não vejo a formação de novos montadores, assim, né? A gente que circula um pouco por aí, a gente vê as mesmas pessoas resolvendo os problemas sempre, né? Há 10, 20 anos os mesmos, né? E eu acho que isso é por conta da formação, as pessoas não estão se formando, né? As pessoas não sabem estruturar, passar por todo o processo, elas realmente não estão vivendo isso, né? Isso a gente está vendo, né? Eu acho que uma questão sintomática disso é esse próprio debate, que eu estou vendo uma porrada de montador aqui e pouquíssimos assistentes, né? Que seria um debate que acho que teria interesse, né? Dos assistentes que eu trabalho, são pouquíssimos aqui, né? Então eu acho que tem uma falta de interesse muito grande. Eu sempre falo também para os caras, olha, eu sei que é cruel, mas, cara, fica 1 horinha na ilha, eu sempre falo isso, fica 2 horinhas, é possível ficar 1 hora se você tiver afim. E passo também para os assistentes sequências com o intuito de estimulá-los e, como eu passei para a Liana, e alguns fazem, outros não fazem, né? E aí os que fazem, eu passo outra sequência, né? E assim que os caras começam a fazer mais sequências e se tornam parceiros, né? Eu queria também só pontuar uma coisa que essa parceria, no meu caso eu fui assistente do Serginho também, fui assistente do João Paulo, do Eduardo, para mim foi fundamental não só aprender cinema, mas aprender a vida, né? Porque se no set tem N problemas, dentro da edição tem outros tipos de problemas, são uma série de vetores que não é só o cinema, você cortar do plano aberto, do fechado, né? Tem todo um trabalho de psicologia, de dar a ideia, do rebolation, né? E que o João é um grande mestre, né? Disso, nessa questão humana, de lidar com as situações dentro da edição. Eu só queria contar uma historiazinha rapidinho, para mim foi um grande aprendizado, já que o João é o nosso homenageado, né? A gente ia montar um clipe, né, ele me chamou, eu era operador para ele, a gente ia montar um clipe, aí a gente chegou lá, eu achei uma merda as imagens, mas eu nunca vi o João falando que isso era uma merda, né, ele tá sempre lindinho, fofinho, e aí a gente começou a selecionar o material, assiste, aí esse plano, a gente estava 2 horas selecionando o material, aí chegou o diretor, né, completamente sem noção, e falou, e aí, João? Tá pronto, né? Aí a gente estava selecionando, aí eu, na minha total inexperiência, que tá pronto, eu já pisou no meu pé, falou assim, peraí, vamos tomar um cafezinho. Aí ele levou o diretor e falou assim, olha, você põe fusão em todos os planos, põe a música aí por baixo. Aí eu botei fusão em todos os planos, botei a música por baixo, ele trouxe o diretor, falou assim, dá play aí, Pedro. Aí, dei play, né? Aí rolou aquela coisa com a música, fusão, tá lindo, João, que maravilha, não sei o quê. Aí foi embora e a gente ficou 1 semana trabalhando em paz, né? E depois o cara acho que nem percebeu a diferença, né? Então, enfim, isso foi uma lição que eu tive, que é isso. Essas são as lições do editor, para quem sabe, é uma coisa de vida, assim, que as pessoas não estão tendo agora. É o político dissimulado, né? Que o Scorsese fala, né? Que o editor é um político. O Scorsese fala, né, que o editor é um político dissimulado. Né? Então, eu também queria fazer adicionar essa questão, porque a gente tem falado muito na ADT sobre chegar nos estudantes, na formação dos estudantes e fazer cursos de formação de assistentes. E, bom, eu também não sou formada em cinema, também vivi essa ilha, aprendi muito na ilha e também passei muito tempo depois do expediente para, enfim, sentado o dia inteiro junto com os editores e depois fazendo o meu trabalho técnico depois do expediente. E eu acho que essa distância
entre os assistentes de hoje em dia, que estão completamente separados dos montadores, vai criando também uma coisa assim de um gap tão distante, sabe? Em que parece que assim, os assistentes fazem só o técnico, os editores eles têm algo de mágico e brilhante muito distante e que esse espaço entre não é trabalhado, que eu acho que era o que a gente vivia na ilha do lado dos editores e ia aprendendo aos poucos. E eu acho também, assim, enfim, quando eu fiz faculdade, que não foi de cinema, tinha a UF. Hoje em dia tem vários cursos de cinema. E eu acho que tem sido vendido também a solução desse gap como os cursos de cinema e que talvez não estejam dando conta, entendeu? Porque as pessoas resolvem ser assistentes, fazerem um curso fora e depois já chegam para montar. E aí continua esse gap, sabe? E vira assim uma distância muito idealizada do montador, sabe? Que a gente não consegue construir. Eu não sei, assim, não é uma solução, não existe, quer dizer, eu não consigo ver uma solução, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com a nossa concepção de formação mesmo, sabe? De, ao invés de comprar um curso, óbvio que os cursos são ótimos e, enfim, são super úteis, mas assim, não dá pra gente só esperar comprar uma solução de um curso, sabe? A gente também tem que fazer parte dessa construção. E é claro que também não é só o que a Clarice falou, de deixar pra ponta, né? mais fraca, né? Que são os assistentes que acabam sendo precarizados e ficam trabalhando em dupla jornada e depois ainda tem que correr de madrugada. Enfim, mas tem alguma coisa dessa formação que precisa ser pensada, assim, e que não é só responsabilidade do montador, nem é só responsabilidade do editor. Enfim. Então, eu vou aproveitar o caminho até a próxima pergunta para me defender, porque o Pedro foi a única vez que eu não editei, tá? A Mari sabe, eu já editei para ela, que ela me passou sequência, tá? Então, assim, eu preciso me defender, tá? Claro. Vamos fazer mais um e aí a gente passa. Eu queria retomar um assunto, uma pergunta que eu fiz na sexta-feira. Uma questão sobre o impacto da mudança tecnológica sobre a comunidade dos profissionais, dos montadores, né? O impacto da passagem do analógico para o digital. O João respondeu a pergunta, então, meu entendimento, a minha percepção, eu acompanhando esse processo, acho que o impacto não foi tanto a passagem do analógico para o digital, mas a passagem do linear para o não linear. O próprio conceito de ilha de edição e substituição de sala de montagem, tinha lá uma moviola e o montador nunca pensou em ter um operador, o montador pegava o filme, cortava o filme, andava, o filme tinha, enfim, uma faixa ótica com imagem e uma ou mais pistas magnéticas, né, com som. A passagem dessa sala de montagem para a ilha de edição começou a acontecer, o conceito de ilha de edição veio dos equipamentos lineares, magnéticos, né, em que você tinha lá um monitor, você tinha máquinas com fitas magnéticas, o teclado e tal. Mas acho que a transição para os montadores foi relativamente tranquila. Eu acho que a grande mudança, a grande quebra de paradigma foi o acesso randômico ao material, uma maneira randômica de pensar e de construir a narrativa. Quer dizer, eu acho que o não linear foi realmente a mudança que muita gente, grandes montadores, inclusive, ficaram pelo caminho. O que você acha dele? Por favor. Bom, tudo a mesma coisa, não tem fazendo uma diferença, não é tão diferente assim, mas eu acho que na verdade, eu sempre me senti, eu nunca passei por uma montagem de uma TIC ou qualquer outro processo de vídeo, eu sempre achei que eu estava montando não linearmente, né? Essa história da moviola, quer dizer, a sua formulação agora me mostra que a gente realmente pensava o fio, apesar de poder retirar sequências e sem precisar retomar a montagem desde o início, né, como acontecia nos processos de edição, como vídeos, etc.,
realmente a gente tinha uma forma de aproximação do material muito diferente, com mais tempo. Você passava dias selecionando, eu comecei assim, passava dias selecionando o material com o diretor, fazendo anotações do qual era o melhor take, qual a segunda alternativa, se na hora da montagem não funcionava, etc. Mas realmente a gente vinha sempre a gente veio do todo, né, e maior, para reduzir esse material. Então acho que de qualquer forma era uma forma também da gente pensar a construção da narrativa linearmente, né? Agora, eu não sei, porque para mim, eu acho que eu trabalho numa ilha de edição trazendo toda a minha experiência de moviola, eu acho que ela é fundamental, porque, por exemplo, eu acho que quando eu penso na ruidagem hoje em dia, muito mais, eu preciso colocar na minha edição, eu não gosto de evito fazer um rascunho ou usar uma música de referência, porque eu já cheguei a montar um filme, até mesmo esse da Karen, né, com Um Copo de Cólera. Nós montamos com uma música belíssima, que fazia pano de fundo de tudo, era muito mais amoroso, etc. E de repente o processo de edição chama um músico completamente talentoso, mas que traz uma música tão diferente que eu não consegui mais ver o filme, sabe? Porque não era o filme que eu tinha montado. Então eu evito essas músicas, embora hoje seja muito fácil. Você não consegue hoje apresentar uma peça pequena para um diretor se já não tiver com ruído, com música, com não sei o quê, porque senão a pessoa, eles não sabem nem ver, aceita. E eles acham que você não está sabendo montar, ou que está preguiçoso, ou que não sabe montar, então você tem que trazer tudo. Enfim, e eu adoro trabalhar o filme, um longa-metragem, se for ficção, etc. Eu acho que tenho que trazer todos esses outros elementos, porque eu gosto eu gosto que eles tenham uma função narrativa e não só ilustrativa ou conduzindo emoções, mas para mim é fundamental encontrar um tempo e trabalhar só com diálogo ainda, como eu trabalhava na edição, porque para mim eu fico mais atenta ao conteúdo do que está sendo falado. Então eu vou diminuindo e aliviando textos e, enfim, sequências, sabe, muitas vezes com muito texto, etc., eu vou trabalhando aí antes de trazer, eu gosto de construir o desenho do filme antes de trazer todos esses elementos que já tornam o filme mais palatável e que já mostra mais a direção, até mesmo porque muitas vezes eu não sei nem que tipo de música que vai ocorrer ali. Então, mas para mim, eu acho que a diferença maior é essa, sabe, assim, quer dizer, são processos. Hoje em dia é muito fácil você trabalhar em bloquinhos, em sequências. Eu não consigo escolher todo o material de um filme, mas eu tenho que escolher aos poucos e ir construindo as sequências para daí vê-la inteira, né? E aí pensar na narrativa como um todo, né? E muitas vezes ainda com toda a experiência ou vivência, que eu acho que é mais isso, com toda a vivência que eu tenho em edição, eu às vezes esqueço e trabalho muito afinadamente numa sequência que eu não sei nem se ela vai ficar no total. Então, sabe, no final de tudo, se ela é tão importante ali ou se ela vai ser uma breve passagem ou nem vai fazer parte do filme. Daí eu não sei muito te dizer, quer dizer, minha forma de trabalho, eu acho que cada um tem um olhar e uma forma de trabalho que eu vejo que é um pouco diferente do que as pessoas que editam hoje em dia, porque eu tive aquela experiência de antes, sabe, assim, porque a minha vivência veio desde esse analógico, onde eu trabalhava do largo para o pequeno, assim, em termos de tempo e em termos de possibilidades de escolha do material. Não sei se eu respondi a sua pergunta ou se alguém mais aqui, editor, montador, seja... Eu ainda fico nesse termo montador também, com uma certa relutância,
porque eu acho, como hoje o Eduardo mesmo lembrou, né, desde Antonioni, quer dizer, a gente precisa se adaptar um pouco, mas eu também ainda faço... Eu sei que os editores pensam e que é uma bobagem praticamente essa coisa, mas eu ainda fico na montagem e em cima daquilo que traz resultado para mim, sabe? Porque eu vou conhecendo, eu não sei dar grandes palpites antes do filme, eu preciso ver, eu preciso sentir, eu preciso estar lá buscando no material, mesmo quando eu entro num primeiro corte já feito. Eu acho que a escolha dos planos e de tudo é fundamental, então eu perco ainda tempo indo procurar as melhores opções para alguma coisa que está construída, e com a diferença de que quando você já está diante de um primeiro ou segundo corte, você consegue entender o que o filme precisa mais, o que a edição vai precisar buscar, né? Você tem alguma coisa a acrescentar com relação a ele? Editor, montador, você faz alguma questão? Não, para mim, eu não Não, faço com muito, relação a essa questão do Silva. Linear. Eu trabalhei linear, né? Assim, eu não vim da Moviola. Eu, quando comecei a trabalhar com televisão, e eu trabalhava em uma TIC, Beta, corte seco VHS. Eu não sei realmente, assim, eu me lembro da minha impressão quando eu entrei, na primeira vez que eu fui num Avid ali na Videofilmes, fui editar um negócio na Videofilmes, e aí eu vi aquilo ali, virei para o Flávio Nunes, que estava mexendo, eu falei, Flávio, isso não vai dar certo nunca. Eu tenho que fazer daquele, porque eu achava, na verdade, mais demorado. Era muito... Eu gostava do negócio da fita, que você botava, às vezes, você ia deixando as fitas em qualquer ponto, né? E aí, às vezes, quando você pegava a fita e colocava na máquina de novo, aparecia um plano que era o plano que você precisava. Eu falava, caramba, sempre eu achava que o plano que vinha era um plano bom para eu usar. E isso eu achava bom. E aí, agora, eu tento fazer isso no Avid, meio correndo rápido, assim, e às vezes paro em algum lugar e vejo onde bate aquilo, né? Mas o que acontecia era, eu montei um filme só em linear, que era um filme que a Sandra Kogut dirigiu, que era um curta, um filme de meia hora que chamava Laika. E eu me lembro que a gente ia editando, isso realmente obrigava você a pensar e a ter uma certa precisão, assim, porque às vezes você ia lá 4 planos depois, falava, aquele plano lá atrás está ruim, você tinha que voltar tudo para refazer. E aí a gente ia fazendo, foi montando assim, aí quando chegava no final, a gente voltava, gerava aquilo ali e ia por cima. Eu fiz vários cortes assim, então no fundo eu já fazia que nem é no Avid, duplicar para refazer, para começar de novo, sabe? Era mais trabalhoso, mas eu acho que o processo no fundo era parecido, assim. Isso que você falou com relação ao som é uma coisa que eu acho muito... que ficou complicado, assim, no cinema, né? Eu, quando o primeiro filme, A Ostra, o primeiro filme que eu montei, né? A gente montou sem música nenhuma, né? Não tinha nada, assim... E era bonito, porque você sentia o tempo todo da ação mesmo, e nem precisava colocar ambientes, nem limpava o som, nada. Era aquilo ali, tudo muito... Nem vento? Hein? Nem vento? Não, o vento a gente sabia que ia ter o vento, a gente imaginava tudo, assim, e aquilo mesmo funcionava, sabe, assim, tinha uma coisa muito crua, muito... que eu nem achava. A essência do estudo. E era muito. E aí eu comecei eu nunca montava assim com som. Sempre fui montando sem. E aí chegou uma hora que eu montei umas sequências, e aí fui mostrar para o diretor, ele achou aquilo ruim. Aí eu falei, tá. Aí ele veio no dia seguinte, eu botei música em tudo, igual. Ele achou que estava ótimo. Aí eu falei, cara, eu vou ter que fazer isso, porque virou um inferno. Aí até que, agora eu editei um filme há pouco tempo atrás, que eu falei, não vou botar música nenhuma. E aí eu montei o filme inteiro sem música. Aí o cara falou, você acha melhor? Eu falei, acho. Vamos ver o filme sendo. E realmente, pro cara ver, eu via ele na cadeira, assim, Eu falei,
eu vou ficar lutando contra isso para sempre, né? Aí eu entreguei os pontos. Tem algumas pessoas que dá para fazer isso, alguns diretores que conseguem ver o filme sem a música, mas é muito raro, assim. Eles botam crédito, assim, você não tem nem um corte e já tem crédito, assim. É uma necessidade de empacotar aquilo ali, de parecer que aquilo já é, tanto que aquilo fica sendo antes de ser. Eles pensam tudo assim, é um negócio de tempo, de aceleração tão grande que aquilo antes de ser já está com crédito, já está com efeito, já está com o logo da produtora, da Ancine. Aí você fala, caraca, para apresentar. Aí eu falo assim, mas não é pior? O cara que vai ver não vai achar que aquilo já está pronto? Para mim está longe ainda. Eu falo, não, vamos assim, senão ele vai parecer que o negócio está mal acabado. E é sempre assim. É um negócio... Só uma coisa que você falou, nunca tinha pensado numa fala de assistente Sérgio. Ele estava falando desse negócio do linear. Tem uma característica, Sérgio, talvez os outros assistentes dele lembrem, é que quando ele montava uma sequência, isso me deixava chocado. Ele ficava naquela sequência ali, até aquele negócio, quando você assistia estava pronto, falou, pô, é isso aí. Eu acho que vem desse agora, que eu estava pensando, que vem desse negócio do linear, que se não ficasse pronto, não valia, né? Ia ter que voltar. Eu só pensei nisso agora, porque você ficava ali, pô, o cara ficava, volta, para. Aí quando eu mostrava a sequência, eu falava, pô, é isso, não tem mais volta dessa sequência. Enfim, depois podia voltar, quando juntasse com outras. Mas aquela sequência isolada estava pronta, assim. Topa mais duas perguntinhas? Topa mais duas perguntinhas. Se for para ID, tudo bem. Se for... Bom, sim. Tem mais duas, né? Não, só queria falar aqui um pouquinho... Então, rapidinho, ela queria só falar dessa pergunta. Em relação a essa pergunta, em relação à relação dos editores e dos assistentes, eu acho que uma coisa que tem um certo impacto é a coisa de quando a gente digitalizava a fita. Então a gente tinha que ficar ali na ilha assistindo em play, porque era tempo real, não era um cartãozinho. Então, aí quando o editor começava, não sei o quê, você já tinha visto, então tinha essa troca era um pouco talvez mais necessária nos processos da montagem, então talvez deixassem um pouco a gente ficar, porque a gente era um pouco necessário, porque por já ter assistido aquela coisa. E hoje em dia... A gente nem conhece o material, é verdade. Hoje em dia é um pinzinho, sabe? Que por mais que você tenha assim, muitas vezes você vai na claquete, corta, você nem assiste o que está ali no meio, entre a claquete e o corta do cara, porque você está na correria. Então, acho que um pouco desses impactos de transição tecnológica, eu acho que esse eu vejo como esse. Quem é a próxima? Na verdade, o que eu vou falar até tem a ver com isso. Como assistente, né? No início, logo depois que eu me formei, eu tive a sorte de estagiar com a Natara durante um tempo. E lá na rodeia, eu ficava lá estagiária, ficava de vez em quando no DVD, ajudava no que tinha que ajudar. Eu não era de nenhum projeto específico, mas eu ficava por ali para aprender com outros assistentes, com editores. E eu tive algumas oportunidades já tive a oportunidade de operar um pouquinho para o Nair, de fazer algumas coisas. Teve um clipe do Paralamas que eu operei com o Lírio do lado, e hoje, anos depois, né, isso já tem, sei lá, quase 10 anos, eu vejo que o que eu faço hoje não tem absolutamente nada a ver, infelizmente, né, no meu dia a dia com aquilo, porque, na verdade, eu acho que foi um impacto da tecnologia mesmo. Eu vejo que o assistente hoje, ele não é visto mais pelas produtoras como um assistente do montador ou do editor. O assistente, ele é visto como uma pessoa para auxiliar a produtora. Muitas vezes ele é um assistente do projeto. Exatamente, do projeto. Assim, muitas vezes a gente não trabalha com só um editor. Muitas vezes o assistente trabalha com vários editores ao mesmo tempo. Às vezes tem mais editor do que assistente no projeto. E até uma queixa que é feita com frequência no nosso grupo de assistentes que a gente tem no WhatsApp é que muitas vezes nem o finalizador está tão por dentro do processo. Então o assistente ele
espera-se do assistente que ele preencha esse gap de finalização também. Então, eu acho que e eu acho que isso veio um pouco com essa mudança pro digital, que não só pro digital, mas de formato, agora é 4K, 6K, é 8K, já está uma coisa, a todo ano muda, e é muito difícil de acompanhar essas mudanças, né? E eu vejo que as produtoras, elas esperam que esse conhecimento venha muito também do assistente. Então, acho que essa coisa de estar distanciado, não, é claro, né, a pessoa pode tentar ficar um pouquinho a mais e tal, mas eu acho que espera-se que o assistente tenha outra função hoje em dia. E às vezes é difícil porque você está lá cuidando de um editor, 2 editores, dos pedidos que chegam e dos pedidos que chegam da finalização, e você fica ali meio que, você poderia subir e ficar 1 hora fora, poderia, mas aí o telefone toca, você não está lá, você estava lá fazendo o quê? Não, por que você está fazendo, entendeu? Então, existe uma cobrança, acho que, das produtoras de apoiar muito a finalização, e eu vejo que na verdade eles esperam mais que a gente apoie a finalização do que eles, né? Do que vocês, no caso, né? Então, já teve, por exemplo, vezes do montador chegar, pré-edito, mas sempre foi, mó feliz, vou pré-editar, que bom, né? E aí a pessoa virar e falar assim, não faz isso agora, faz outra coisa. Ou você tem um tempinho livre e ele fala assim, se você vai ficar mais tranquilo agora, não vai? Você fala, em vez de ser o tempo de, agora eu vou sentar na ilha, agora eu vou trabalhar junto, o cara fala assim, então, tem outro projeto aqui que está precisando de um assistente, o assistente está pegado, então dá uma ajuda. Então, eu acho que a mentalidade da cadeia de produção, ela está meio cruel demais, assim, para o assistente, entendeu? Então, não sei, só complementando o que já foi dito, assim, acho que não existe o interesse mais em assistir vocês, né, em dar um respaldo para o editor, e sim um respaldo para a produtora, hoje em dia. Gente. Antigamente a gente escolhia mais, né? Eu estava no Bruno agora, né? Um assistente para 4 editores. Tudo bem que às vezes a gente tinha 2 turnos durante um tempo, mas quando você estava no turno do dia, estavam os 4 editores lá e você estava sozinho para atender os 4 editores. Eu, por exemplo, essa coisa que você falou ninguém deixa você, tem que estar sempre fazendo alguma coisa na ilha. Imagina, eu sou fumante, às vezes eu saio para fumar, eu escuto várias reclamações da finalizadora que você nunca está na ilha, Imagina se eu ficar 2 horas na ilha assistindo um deles trabalhar. Vão me demitir. O Pedro banca, não banca, Pedro? O editor banca, eu acho, em algum lugar. Alguns lugares, não são todos os editores que têm essa disponibilidade, sabe? Eu vejo isso bastante. E às vezes o editor nem está no mesmo lugar. Às vezes o editor nem está lá, você é um trabalho muito técnico, o assistente hoje é um técnico, ele não é... E por isso que a transição fica muito difícil, né? Total. Gente, existe uma falta de... Não pode existir mais tempo ocioso. Exatamente. Tanto que, mesmo que eu tenha conseguido uma excelente parceria com o Serginho, eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Eu estava ali, mas eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Da minha ilha do lado, mas é aquilo. Mesmo que fosse uma coisa a pedido dele, eu estava olhando, mas você não tem mais o respeito pelo tempo ocioso. E aí eu acho que não é da nossa função, Gente, foi mal. Não, porque eu acho que a gente vai ter que encerrar. Agora, eu queria só falar uma coisa. Eu achei que foi incrível que acabou virando uma grande DR maravilhosa. A gente precisa conversar sobre isso, precisava, né? E aí eu fico pensando até jogar até para EDT, de certa maneira, não sei, assim, talvez, né, seja até demais pra gente, não sei se cabe, na verdade, mas eu acho que cabe pensar, sim, sobre isso. Enquanto coletivo, né, como é que se poderia, quem sabe, talvez, fazer algum tipo de, não sei, carta aberta, quem sabe, não sei, pensar. Eu tenho uma sugestão. Eu acho que
a sugestão seria trazer os produtores de finalização para discussão, né? No momento em que o workflow de finalização é decidido, o editor participa. Olha, a gente precisa da presença, ou cada editor precisa da presença do assistente. É o produtor de finalização que está separando o editor do assistente. Então, o editor tem alguma autoridade, entre aspas, para trazer o produtor de finalização e dizer: eu acho que isso faz parte. Uma sugestão para ele ter. Né? Eu acho que cada parte tem a sua, tem uma parte aí a tentar ser trabalhada, entendeu? Eu fico achando, né, qualquer relação, né, uma via de mão dupla, como a gente começou a falar. Então, até para mudar alguma coisa, tem que partir de todos os lados, né? E como é uma relação que é montadora, assistente, mas é também intermediada, a gente tem que acessar de alguma maneira. Se para eles, se esse tipo de queixa não chegar a eles, para eles está tudo ok, né? Então, talvez essa interface, né, de fazer chegar é a parte que talvez caiba a EDT. Mas aqui a coisa de bancar a presença de um assistente, cabe ao montador. O assistente ficar um pouco mais, tentar fazer esse esforço, cabe ao assistente. Cada um ficar com a sua parte nesse guião aí, né? E, bom, acho que a gente já, né, se estendeu. Eu queria, antes de encerrar completamente, eu queria muito, muito, muito mesmo de coração agradecer a Karen, que está aqui, e a Chantal, que está aqui, né, esperando por ela, e o Miguel também. O Kito, né, deixou o Antônio, que tem dias em casa. Aí veio de São Paulo para cá, enfim. E o Serginho, nosso filho do Serginho. Veio de Botafogo. E a todos vocês que fizeram esse encontro maravilhoso, com essa assiduidade, sábado, domingo, né, incrível. Então, rumo ao próximo.